Como que o técnico Luiz Castro vem conseguindo implementar sua filosofia de trabalho e conseguindo mudanças tão importantes na equipe do Botafogo em tão pouco tempo? Fica aí comigo, que é depois da vinheta que eu te conto. Olá, helenos e helenas, eu sou o Társilo Delfim e eu estou trazendo mais alguns minutos de RB para vocês, hoje com conteúdo bem diferente, com conteúdo bem cultural. Porém, antes eu quero falar com vocês sobre alguns assuntos. O primeiro deles, você já sabe, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Nós passamos de 42.500 inscritos aqui na Rádio Botafogo e a gente está arrumando para 45 mil, porém, a nossa meta são os 50 mil inscritos o mais rápido possível. Eu tenho certeza que você vai nos ajudar a chegar a bater essa meta dos 50 mil inscritos aqui na Rádio Botafogo. Para isso, você pode começar nos ajudando deixando o seu like aí, porque o seu like faz com que o YouTube distribua o nosso conteúdo. Quanto mais likes tiver, o conteúdo mais vai ser distribuído e cada vez mais pessoas vão chegar aqui também para prestigiarem a Rádio Botafogo e nos ajudarem a bater a meta dos 50 mil inscritos, beleza? Eu preciso falar com vocês também sobre a nossa parceira, a OneFootball. A OneFootball é o maior aplicativo do mundo falando somente de futebol. Tem todos os campeonatos que você possa imaginar, o campeonato inglês, o campeonato espanhol, tem a MLS, tem o campeonato italiano, tem o campeonato japonês, o campeonato chinês e, obviamente, também temos o campeonato brasileiro lá na OneFootball. O aplicativo você consegue baixar clicando no link que eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo, beleza? Você pode ficar por dentro de tudo que está acontecendo no futebol no mundo inteiro, você pode ficar por dentro de tudo que está acontecendo no seu clube, recebendo informações em primeira mão, porque eles atualizam tudo muito rápido. Vocês também podem assistir os VTs dos jogos logo em seguida, depois que os jogos terminam. E para você que mora aí no exterior, você pode assistir qualquer partida através do aplicativo, pagando apenas R$ 2,99. Cara, não tem como perder uma oportunidade dessa. O aplicativo você baixa aí e é de graça. Então, faz o favor para a gente, clica aí embaixo depois no link para você baixar o aplicativo da OneFootball, o melhor aplicativo falando exclusivamente de futebol no mundo. Beleza? Olha só, hoje eu vou trazer um conteúdo para vocês um pouco diferente, um pouco mais cultural, mas muito relevante para quem quer entender o sucesso de Luiz Castro e o porquê que Luiz Castro tem tudo para dar certo aqui no Botafogo. Porém, hoje eu vou pedir a licença de vocês para trocar essa camisa preta aqui por essa aqui. Galera, essa aqui é a camisa dos All Blacks, o time de rugby, a seleção de rugby da Nova Zelândia, a seleção mais vencedora do mundo. E o que tem a ver os All Blacks com o Botafogo? Numa entrevista que o nosso técnico Luiz Castro concedeu para a Futuri, do meu amigo Gabriel, ele cita no final da entrevista um livro que ele recomenda que todos leiam e que inclusive ele utiliza muito na filosofia de trabalho que ele implementa em todas as equipes que ele dirige. O nome desse livro é Legacy, do James Kerr, que é um guru corporativo, escritor, jornalista também, e eu tive oportunidade de lê-lo aqui, a versão em português, o Legado, como vocês podem ver aqui, são lições sobre liderança. E o que esse livro nos traz e o que ele tem de tão interessante? E o mais bacana é o seguinte, enquanto eu li o livro e vim acompanhando todas as notícias do Botafogo, entrevistas do Luiz Castro, acompanhando tudo aquilo que vem acontecendo em termos de transformação técnica, tática no Botafogo, aquilo ali foi batendo certinho com tudo aquilo que eu vinha lendo lá no livro do James Kerr. Não é que o Luiz Castro realmente pegou várias lições ali e vai adaptando e colocando no seu sistema de trabalho, justamente no Botafogo, que é a equipe que ele pegou para trabalhar agora. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, não sei se vocês perceberam, mas vários jogadores do Botafogo dando entrevistas recentemente, foi o caso do Vitor Sá, foi o caso do Tietê, todos eles mencionam a palavra família. Isso não é à toa. Todos eles mencionaram a palavra família porque a primeira coisa que o Luiz Castro está fazendo com o Botafogo, está implementando nessa equipe do Botafogo é o conceito de unidade, conceito de família, conceito de todos jogarem por uma causa muito, mas muito maior do que eles. Nesse caso, é o clube. Eu vou passar por 5 pontos fundamentais desse livro, são 5 lições que os All Blacks, que os Kiwi, os jogadores neozelandeses nos ensinam e por que eles são
tão vencedores. Antes, é bom a gente salientar o seguinte: os All Blacks são, de longe, a seleção ou a equipe mais vencedora da história do rugby. Para vocês terem uma ideia, depois que o rugby foi profissionalizado e eles passaram a disputar as competições profissionais, eles têm nada mais, nada menos do que um índice de 86% de vitórias. Além disso, eles estiveram no topo do ranking da melhor seleção do mundo, a melhor seleção de rugby do mundo, por mais vezes do que todas as outras seleções juntas. Então, existe alguma coisa nos All Blacks que vai muito além da técnica, que faz com que realmente aquilo ali seja um sistema vencedor. E o James Kerr, muito curioso, querendo saber o que fazia os All Blacks tão vencedores, mergulhou no universo Maori dos All Blacks. Ele passou 6 semanas imersos, convivendo com jogadores, participando de treinos, participando de jogos, vendo os bastidores de tudo que acontece, entrevistando as principais lideranças também dos All Blacks para entender e escrever o livro Legado, que está disponível aí em todas as editoras, você consegue achar muito fácil, inclusive online. Beleza? Mas vamos lá. A lição número 1, e talvez a mais importante de todas: varrer. Os All Blacks varrem. Você pode estar pensando, eles varrem seus adversários. Não, não é isso. Os All Blacks varrem mesmo. Imagina esses jogadores multicampeões, super vencedores, depois de vencerem, sei lá, um campeonato, vencerem o seu adversário principal. Depois que eles vencem seu adversário principal, chegam no vestiário, depois tem aquele assédio todo da imprensa, a família toda querendo falar com os jogadores. Imagina a cabeça desses jogadores. Uma das coisas que eles fazem como equipe é varrer o próprio vestiário. Todos eles pegam uma vassoura e juntam lá suas gases, juntam tudo aquilo que eles utilizam, todo o lixo que eles produzem no vestiário e deixam o vestiário impecável, impecável, tá? E qual é a lição que se tira disso aí? É uma lição de humildade, segundo os preceitos dos All Blacks, daquilo que eles entendem ali. E isso é uma lição Maori também, não é só da equipe de rugby, tá? Maori, para quem não sabe, fazer um parênteses aqui, são os nativos da ilha, hoje conhecida como Nova Zelândia. Beleza? Isso é uma lição de humildade. A ideia aqui é que ninguém é grande demais para deixar de fazer as coisas que são mais simples e tão necessárias quanto as grandes vitórias. Então, limpar a sua própria sujeira talvez seja uma das coisas mais importantes, porque te dá, além de uma lição de humildade, também te dá uma noção de coletividade e de que o ambiente de trabalho, aquele ambiente que você que está ali, precisa estar sempre organizado, limpo, asseado, pronto para a próxima jornada. Isso é uma coisa muito importante. Imagina os jogadores do Botafogo limpando o vestiário depois, varrendo o vestiário depois. Pode ser que isso aconteça, tá? Pode ser que isso aconteça. Vamos ver. A segunda lição seria: pessoas melhores são melhores All Blacks. Nesse caso aqui, isso tem a ver com a primeira lição, a primeira lição da humildade. Quando você é humilde, você é capaz de admitir que você não sabe tudo e que para isso você precisa se tornar também uma pessoa melhor em todos os campos da sua vida, não somente na sua profissão, mas também como ser humano, como indivíduo, né? A ideia aqui é que você seja um indivíduo melhor. A ideia também é que se você é um indivíduo melhor, você, ao chegar na sua organização, na sua equipe, no seu time, no seu trabalho, na sua família, você sempre faz com que a coletividade seja melhor. E se você entende que cada um dos indivíduos que fazem parte dessa organização, desse grupo, se tornam indivíduos melhores, a organização sempre será muito melhor. Então, há sempre algo novo que você pode aprender e que você pode melhorar, tanto no aspecto sociológico, tanto no aspecto profissional, ou seja, você sempre pode se tornar uma pessoa melhor todos os dias. E isso nos leva à terceira lição: Kiwi Kaizen. Para quem não sabe, o termo Kaizen se refere a um conceito de melhoria constante e pequena. Significa que você pode melhorar qualquer coisa na sua vida, nem que seja 1% todos os dias, mas é importante que você melhore todos os dias. Tá? Então são ganhos marginais. E por que Kiwi Kaizen? Kiwi é como carinhosamente são conhecidos as pessoas da ilha, lá da Nova Zelândia, né? Quem é neozelandês
é conhecido, é chamado de kiwi. Por quê? Porque a fruta também é muito abundante lá, mas não é por causa da fruta, é por causa de um pássaro muito bacaninha. Esse pássaro é o pássaro nacional símbolo do país, que é o kiwi. Então, isso significa que todos os dias você tem que melhorar alguma coisa. Por exemplo, no caso dos All Blacks, alguma coisa no jogo deles. Se você na última partida correu 10 quilômetros, na próxima partida você tem que correr 10 quilômetros e 100 metros. Se você completou, sei lá, 30 passes, então na próxima partida você tem que completar 32, 33. Pensa isso como uma lição de vida. Pensa em 100 coisas que acontecem na sua vida e 100 coisas que você sabe fazer muito bem. Não precisa nem pegar 100, pega 10. 10 coisas que você sabe fazer muito bem na sua vida. Pensa no que você pode fazer 1% melhor em cada uma dessas 10 coisas. Embora o ganho marginal individual seja pequeno, quando você coloca isso no agregado, se torna um ganho substancial. Ou seja, se você pensa isso num time, se você tem 15 jogadores em campo e cada um desses 15 jogadores melhorando 1%, você tem 15% pelo menos de melhora a cada jogo. No final de 4 jogos, né, você vai ter 60%. Então, o ideal é sempre você melhorar, mesmo que seja marginalmente, porém constantemente, alguma coisa naquilo que você sabe fazer, embora você ache que sabe fazer o melhor. E tem uma outra lição importante dentro dessa também. Aquilo que você sabe fazer de melhor, eles mencionam, inclusive, isso lá no livro, se você sabe fazer uma coisa perfeitamente, acredita que seja perfeitamente, tente fazer também de uma outra forma. Ao tentar fazer de uma outra forma, você cria uma maneira alternativa de fazer as coisas. E ao criar uma maneira alternativa de você fazer as coisas, você cria um amplo campo de melhoria, porque você não vai ter ainda se aperfeiçoado naquilo. Então, Kiwi Kaizen é uma melhoria pequena, porém constante, todos os dias. E isso, obviamente, cria uma enorme pressão. Como é que os All Blacks lidam com a pressão? Os All Blacks lidam com a pressão da melhor maneira possível. Eles querem a pressão, eles desejam a pressão, eles esperam que a pressão esteja sobre eles o tempo todo. E, obviamente, estará. Senão, eles não seriam os multicampeões que são. Agora, imagina, para um time que já ganhou tudo, para uma equipe que é extremamente vencedora, como é que você faz se você não tiver pressão? Se você não se colocar sob pressão para continuar crescendo, para continuar ganhando, você entra numa zona de conforto, você se torna complacente e é justamente aí que a coisa desanda. Por isso que os All Blacks sempre querem a pressão, sempre pedem a pressão. Por isso que eles querem ser sempre desafiados para que eles possam não somente se superar, porém superar também aquilo que coloca pressão sobre eles, seja os adversários, seja o número de títulos que eles já conquistaram, seja o número de tries que eles conseguem a cada jogo. Pressão é fundamental. Sem pressão, não tem diamante. Então, é assim que os All Blacks funcionam. Precisam de pressão. E a última importante, e sim, essa lição, a mais importante de todas. Qual é o seu legado? Tem uma provocação muito interessante nesse livro. Quando você, por exemplo, chegar no final da sua vida, o que você gostaria de ver escrito na sua lápide, por exemplo? O que você gostaria que todas as pessoas falassem sobre você? Qual é o grande trabalho no qual você vai se dedicar na sua vida que você gostaria que as pessoas, no final da sua vida, seguissem o seu trabalho, continuassem o seu legado e mais, tivessem a condição de aperfeiçoar aquilo que você criou? O legado para os Maori é uma coisa extremamente importante, principalmente por serem oriundos da cultura da oralidade. A cultura da oralidade faz com que o legado seja passado de geração em geração como uma coisa obrigatória por uma questão de sobrevivência, sobrevivência da etnia, sobrevivência da cultura, sobrevivência de suas tradições. Então, eles jogam por legado, eles jogam por criar o legado. Então, imagina uma geração que cria um baita de um legado, a próxima geração está sob pressão, voltando naquela questão anterior, está sob pressão para conseguir superar aquele legado. Só conseguirão superar aquele legado se conseguirem melhorias contínuas, pequenas, contínuas, todos os dias. E para que consigam essas melhorias contínuas, essas melhorias pequenas precisam se tornar pessoas melhores. E para se tornarem pessoas melhores, precisam saber que não sabem tudo, precisam de humildade. E a lição vem justamente ali da vassoura. Tá vendo como é que o ciclo fecha? Isso é sabedoria Maori. Isso tudo está ali no livro do James Kerr. É claro que eu falei aqui de uma forma extremamente resumida, mas pensa no Luiz Castro lendo esse livro e implementando várias dessas ideias
no Botafogo, com o elenco do Botafogo. Obviamente que essas mudanças elas requerem tempo, como tudo na vida requer tempo, mas já fica muito nítido para a gente está olhando o Botafogo, inclusive recrutando jogadores que possam fazer parte justamente daquilo que eu falei lá no começo, da família. O Botafogo tem uma cultura. Aliás, eu gostaria muito de saber de você aí que está me assistindo nesse momento, na sua opinião, qual é a cultura alvinegra? O que distingue você, torcedor alvinegro, dos demais torcedores dos outros clubes? Como é que você se olha no espelho e se vê alvinegro, mesmo quando você não está usando a camisa do Botafogo? É a sua maneira de falar? É a sua maneira de agir? Quais são os valores do alvinegro? O que forma o DNA do torcedor alvinegro? E eu quero deixar também mais uma pergunta para vocês. Os jogadores da Nova Zelândia, a equipe nacional de rugby da Nova Zelândia, é conhecida como os All Blacks. Vocês acham que o Botafogo poderia criar também um nome internacional? Por exemplo, poderíamos ser All Black and Whites? Poderíamos ser All Glorious? Qual o nome internacional que vocês acham que Botafogo poderia ficar conhecido internacionalmente? Beleza? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, considere se tornar membro aqui da Rádio Botafogo também. Isso ajuda demais na manutenção do nosso canal, ajuda demais no nosso trabalho que a gente desenvolve aqui. Beleza? Eu sou o Társilo Delfim e volto a qualquer momento com mais conteúdo para vocês. Um forte abraço e até a próxima. Go,